da mega escalada de tensão que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Não tem sinal de trégua e, pelo contrário, hoje a Rússia voltou a disparar mísseis contra o território ucraniano, inclusive contra Zaporíjia, deixando pelo menos um morto. Lembra do que a gente está falando? Da maior usina nuclear da Europa. Ela fica na Ucrânia e o Putin está dizendo que ela agora é dele. Em Lviv, uma outra cidade grande da Ucrânia, um ataque a mísseis também deixou todo mundo sem energia. Eu volto a falar com ela, Heloísa Vilela, trazendo as atualizações. Elo, o G7 falou, depois da retaliação mega de Putin ontem, atacando áreas civis, hoje de novo fazendo uma retaliação ao que Putin provavelmente considerou uma humilhação com a derrubada da ponte que ligava a Crimeia à Rússia. O G7 falou, nós vamos seguir entregando armas para a defesa dos ucranianos. O fato é, Putin disse que se avançassem sobre ele, ele poderia usar todos os meios, inclusive bomba atômica. O mundo falou, se você usar, prepara, porque vai ter de volta. Putin teve um contra-ataque. Derrubaram a ponte que ele foi pessoalmente inaugurar, que ligava a Crimeia, uma área que ele já tinha tomado da Ucrânia, à Rússia. Aí ele foi lá e voltou com o maior ataque a bombas, inclusive em áreas civis da Ucrânia. E hoje o G7 falou, fica tranquilo, é defesa aérea que você quer, é defesa aérea que você vai ter, Volodymyr Zelensky. Pois é, Dani, vamos lá. Na cidade de Zaporíjia, não foi na usina, ainda bem, né? Mas na cidade de Zaporíjia, o governador registrou 12 mísseis. 12 mísseis caíram na cidade. Em Lviv, foram 3 explosões, segundo o prefeito, e 1/3 da cidade ficou sem luz. Esse ataque aconteceu enquanto o G7 se reunia por videoconferência com a presença de Volodymyr Zelensky. O G7 se comprometeu em continuar apoiando a Ucrânia com a ajuda humanitária, militar, diplomática, legal, todo tipo de ajuda e especialmente também preparando o país para a chegada do inverno, porque a Rússia confirmou que os alvos desses últimos ataques de ontem e hoje são justamente a rede de distribuição de eletricidade. Bem, o G7 também disse que vai ajudar a Ucrânia a fazer essa defesa antiaérea. Os Estados Unidos já se comprometeram a enviar 8 sistemas de defesa antiaérea. Zelensky pediu um escudo aéreo, mas claro, isso não existe. O que existe é você colocar equipamentos, baterias antiaéreas em locais estratégicos para você proteger algumas infraestruturas, por exemplo, os centros de distribuição de eletricidade e outras estruturas que o país achar que são necessárias. O governo americano quer apressar a entrega de 2 desses sistemas e, com o tempo, entregar os outros 6. Zelensky também pediu uma força internacional para monitorar a situação na fronteira de Belarus com a Ucrânia, porque disse que a Rússia está tentando levar Belarus para essa guerra. O que mais aconteceu hoje? Com relação a armas nucleares, o G7 reafirmou que haverá consequências severas se houver o uso de armas nucleares nessa guerra. Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que a Rússia, por suas regras, só usaria armas nucleares para se defender. Mas o que a Rússia vai considerar defesa? Um ataque nessa região, nos territórios que ela anexou, por exemplo, agora que são considerados territórios russos, isso pode ser considerado defesa? Bom, o G7 não reconhece essa anexação nem o referendo que foi feito nesses territórios. Então, o que mais aconteceu hoje na área diplomática? Lavrov disse que a Rússia está aberta a propostas sérias de negociação de paz e estaria também disposta, se houver esse convite, para conversar com Joe Biden. Putin e Joe Biden poderiam conversar, se houver esse convite, durante o encontro do G20 nos dias 15 e 16 de novembro. Mas Zelensky deixou bem claro na reunião do G7 hoje: não existe conversa com aquele líder russo, não mencionou nenhum nome, que não tem futuro, Dani.
Elô, duas coisas, né? Assim, é muito interessante o Lavrov falando, não, se o Biden convidar, o Putin pode até falar com ele num momento tão delicado da campanha russa, né? Essa tentativa de atrair Belarus para a guerra pode ser um belíssimo tiro no pé, porque também hoje os russos estão vivendo um momento sensível, né? Na análise do cenário internacional aí, é um momento difícil para os russos. Sobre Zaporizhzhia, né? Sim, obrigada por ter pontuado. A usina e a cidade têm o mesmo nome, mas é importante a gente ter em mente que elas ficam muito próximas uma da outra. Assim, é uma ideia arriscadíssima, eu considero, fazer ataques na cidade que abriga a maior usina nuclear da Europa com mísseis que já se provaram não tão inteligentes, né? Como aquele que deveria atingir um prédio oficial da inteligência e explodiu na Avenida da Frente. Então, foi só por isso que inclusive porque tem relatos, você viu que um diretor, né, uma espécie de vice-presidente da usina teria sido sequestrado pelos russos. Eu vi uma publicação citando essa informação. É um pouco da preocupação do mundo com a manutenção da segurança nessa usina Zaporizhzhia. Com certeza. E hoje também o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU está lá e conversou com Vladimir Putin, que disse estar muito preocupado com a situação da segurança da usina. Obrigada, Lolo, pelas informações.